trabalhadores elétricos, de telecomunicações e da construção civil aparecem no topo da lista de trabalhadores vítimas de quedas. Nos canteiros de obras, este tipo de acidente é responsável por grande parte das mortes. Lídio Santos, presidente da Comissão de Política e Relações Trabalhistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, está otimista em relação às novas regras. A construção civil recebe muito bem essa norma, até porque a gente participa há algum tempo dessa formatação, a gente sabe como que ela viria. E ela tem um cunho educativo. Essa norma traz novos procedimentos, ela é focada muito na gestão de segurança e na capacitação de todas as pessoas que vão trabalhar. As empresas tiveram 6 meses para se adequar até que a norma entrasse em vigor. O empresário Marconi Reinan Vilas Boas, que tem 9 funcionários especializados no trabalho em altura, afirma que investe em treinamento e o retorno é não ter registrado nenhum acidente. Os funcionários, eles são treinados 8 horas para a área teórica e também 8 horas para treinamento prático, para que eles tenham maior segurança para a execução desse serviço de altura. 3.000 auditores do Ministério do Trabalho vão monitorar o cumprimento das determinações em todo o Brasil. Só no ano passado foram 130.000 fiscalizações. O descumprimento das normas pode gerar multa às empresas que varia de R$ 402 a R$ 6.000. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. Em outubro, médicos podem suspender atendimento por 15 dias. Entre os dias 10 e 25 de outubro, médicos de todo o país participarão de protesto nacional contra abusos cometidos pelos planos e seguros de saúde, para marcar o início da mobilização nacional. Os profissionais realizarão atos públicos. Assembleias, caminhadas e concentrações nos estados em 10 de outubro. A partir de então, com base em decisões tomadas em assembleias locais, a categoria pode suspender por tempo determinado consultas e outros procedimentos eletivos por meio de guias dos convênios, sem cobrança de valores adicionais que serão definidos como alvo pelas assembleias. As mobilizações serão articuladas pelas comissões estaduais de honorários médicos. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, Florentino Cardoso, a insatisfação de médicos e beneficiários de planos de saúde, confirmada por diversas pesquisas de opinião, chegou ao limite. O sistema suplementar de saúde passa por crises e nós devemos buscar juntos as melhores soluções, especialmente as que contemplam melhorias e crescimento sustentável. Morre em Manaus o ex-prefeito Carlinhos de Carbras. A família Barros da Silva vem ao público comunicar o falecimento do ex-prefeito de Parintins, Carlos Alberto Barros da Silva, de 67 anos, falecido às 17 horas e 50 minutos no Hospital 28 de Agosto, em Manaus, na última quinta-feira. Filho de Regatão, Esmeraldo Reis Silva e Dona Argentina Silva, nascido e criado na comunidade de Paraná, no Espírito Santo. Caboclo de coragem, enfrentou os desafios impostos pela vida e conquistou novos horizontes. Construiu sua família e dedicou-se à área empresarial, mas o jovem que um dia deixou a sua família no interior de Parintins tornou-se um homem visionário. Trilhou pelo caminho da política e a partir de 1992, quando se lançou candidato a prefeito em sua terra, em 1994 assumiu o cargo de deputado federal, mas foi em 1996 que chegou ao cargo de prefeito eleito pela vontade popular. Um homem destemido e de coragem, governou com o povo e criou um novo momento de Parintins. Carlinhos teve sua trajetória política interrompida em 1998 e em 19 de julho de 2012, Cabras foi internado no Hospital 28 de Agosto com AVC, acidente vascular cerebral, e faleceu neste dia 27 de setembro. Casado com Irã de Fátima Ferreira Silva, deixa as filhas Valéria Ferreira Silva, Esté Cristine Ferreira Silva e Carlos Alexandre Ferreira Silva, e os netos Carlos Gabriel Ferreira Silva e Carlos Cristiano Silva e Carla Cristina. Cabras descansa em paz e tem seu nome esculpido na história do povo de Parintins. O filho do Carlos Alexandre, candidato a prefeito, recebeu a notícia de Parintins quando retornava de Manaus depois de um encontro com o governador Omar Aziz. Alexandre foi ao local do debate, mas não conseguiu participar do evento, tendo sua ausência justificada.
Uma multidão se alegrou em Carbrás, fazendo vigília. Na casa de Alexandre, amigos e correligionários prestaram solidariedade e o acompanharam até o aeroporto Júlio Belém para as providências funerais. Justiça decreta bloqueio de bens de ex-prefeitos de Guarulhos, em São Paulo. Repórter Bárbara Michelini. Uma decisão liminar decretou o bloqueio de bens de 2 ex-prefeitos do município de Guarulhos, em São Paulo, Jovino Cândido da Silva e Eloy Alfredo Pietá. Além deles, outros 7 agentes públicos e privados e a construtora OAS Limitada também estão com os bens indisponíveis. O valor total dos patrimônios bloqueados passam de 45 milhões de reais. Eles são acusados de praticar improbidade administrativa na construção do complexo viário do Rio Baquirivu, de contrato firmado com a Prefeitura em 1999. Na denúncia, o Ministério Público Federal afirma que foram realizadas diversas modificações contratuais sem justificativa, o que gerou aumento excessivo dos custos do projeto. De acordo com o Ministério Público Federal, a prática ilegal teria causado um prejuízo de aproximadamente 47 milhões de reais aos cofres públicos. O Tribunal de Contas da União também identificou irregularidades como superfaturamento causado pelo chamado jogo de planilha, um meio de formular proposta para licitação com preços muito abaixo ou acima do mercado. A indisponibilidade de bens dos acusados foi decretada pela juíza federal Louise Vilela Borer, da 6ª Vara Federal em Guarulhos. De Brasília, Bárbara Michelini. Mantida a condenação de homem flagrado com arma no forro do teto da residência. Repórter Luciana Vlakavoski. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de um homem flagrado com um revólver no forro do teto da cozinha na própria residência. O magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José sentenciou o réu a 3 anos de reclusão, substituídos por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Segundo a denúncia do Ministério Público, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência por suspeitas de descaminho. Acabou por encontrar, além de mais de 20 pacotes de cigarro trazidos do Paraguai, também um revólver calibre 38 com numeração raspada e sem registro. O acusado, durante todo o processo, negou ser proprietário da arma. Afirmou que adquiriu a casa e que o 38 veio junto. Disse que soube apenas um dia antes da apreensão que no teto havia o revólver, que, segundo o acusado, era de propriedade do vendedor da casa. Para os desembargadores que analisaram o recurso, as declarações do réu, tanto na fase policial quanto em juízo, são suficientes para confirmar o conhecimento da existência da arma no teto da casa, apesar de afirmar que nunca tenha feito uso do objeto. A votação foi unânime. De Brasília, Luciana Vlakavoski. Nova metodologia torna relatório Justiça em números mais acessíveis. Repórter Fábio Ruas. O relatório Justiça em Números, elaborado anualmente pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, vai ganhar neste ano uma nova forma de apresentação que torna mais fácil a análise dos dados pelos tribunais e pelo público. A divulgação vai ser feita nos dias 29 e 30 de outubro no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Com o uso de infográficos, vai ser possível visualizar claramente todas as informações de determinado tribunal e compará-las com as de outros tribunais. O seminário vai ser aberto em 29 de outubro à noite, com a apresentação do relatório Justiça em Números pelo ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, e exposições dos conselheiros Carlos Alberto Reis de Paula, José Guilherme Vaz Werner e Jefferson Kravchichin. Autoridades de diversos países vão participar do evento. A programação do dia 30 prevê uma palestra do conselheiro Vaz Werner, que vai fazer a análise dos números coletados nesta 8ª edição do Justiça em Números.
O segundo painel, sobre políticas judiciárias, vai ter a participação do conselheiro José Lúcio Munhoz e de autoridades do Ministério da Justiça e de universidades. O conselheiro Silvio Rocha vai coordenar o debate sobre transparência de dados e o conselheiro Neves Amorim vai presidir o painel sobre a nova metodologia do Justiça em Números. De Brasília, Fábio Ruas. Plano de saúde deve pagar indenização por negar fornecimento de material cirúrgico. Repórter Arthur Filho. O plano de saúde Unimed de Fortaleza, no Ceará, deve pagar R$45 mil à família de um aposentado que teve negado o material necessário para a cirurgia. A decisão é do Tribunal de Justiça do Ceará. De acordo com o processo, em dezembro de 2008, o aposentado passou mal e foi levado para um hospital particular. O paciente foi submetido a angioplastia e colocação de estentes convencionais. No dia 21 de março de 2009, precisou retornar à unidade de saúde porque teve um mal-estar. Após exames, médicos diagnosticaram que ele estava novamente com as artérias obstruídas, sendo necessária a colocação de estentes farmacológicos importados. A Unimed Fortaleza negou o fornecimento do material. Familiares do paciente conseguiram dinheiro para a realização da cirurgia, mas, segundo eles, a demora da realização do procedimento contribuiu para a morte do idoso. O Tribunal Cearense negou o provimento ao recurso do Plano de Saúde Unimed e acatou o pedido dos parentes do idoso. O relator do processo, o desembargador Durval Aires Filho, considerou os transtornos pelos quais passaram os familiares do idoso, a capacidade econômica da apelante, o grau de culpa e a gravidade da ofensa por parte do Plano de Saúde. De Brasília, Arthur Filho. MPF de São Paulo pede que União regularize situação de famílias nas margens de trilhos em São José dos Campos. Repórter Lucas Nascimento. O Ministério Público Federal em São José dos Campos ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para que a União resolva a situação de moradia das famílias que residem às margens dos trilhos da antiga estação Parada Lima. A área e os imóveis que pertenciam à extinta Rede Ferroviária Federal pertencem hoje à União, mas estão ocupadas por famílias de supostos parentes e ex-empregados da rede ferroviária. O MPF quer que a União verifique se essas famílias podem adquirir as moradias ou que sejam realocadas num raio de até 3 quilômetros de sua atual residência. Para o Procurador da República, Ricardo Baldoni Oquendo, a situação das famílias deve ser regularizada imediatamente pela União ou por meio de transferência da área ao município. De São Paulo, Lucas Nascimento. MPF sugere melhorias no projeto de lei que cria marco civil da internet. Repórter Isabela Rocha. O texto do projeto foi analisado por procuradores da República que atuam no Grupo de Trabalho Tecnologias da Informação e da Comunicação e no Grupo de Trabalho Sistema Financeiro Nacional. Os dois grupos fazem parte da estrutura da terceira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que trata da defesa do consumidor e da regulação econômica. A análise do projeto de lei resultou na elaboração de uma nota técnica em que os membros do MPF destacam os avanços da proposta e apontam algumas sugestões de melhoria. Para o Subprocurador-Geral da República e coordenador da terceira Câmara, Antônio Fonseca, a sociedade precisa de um conjunto de normas mínimas que garantam segurança ao cidadão no uso da internet. Em algum momento, a sociedade precisa ter um conjunto de normas mínimas que possam dar resposta àqueles problemas que a gente tem hoje. Problemas que afligem o cidadão com respeito à privacidade, com respeito à segurança até individual, mas também a segurança no sentido de você ter acesso a bens e serviços que não façam mal à saúde, não façam mal ao indivíduo, por exemplo. A nota técnica vai ser encaminhada à Assessoria Internacional da Agência Nacional de Telecomunicações, ao Ministério das Comunicações, ao Comitê Gestor da Internet, ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e à Secretaria Nacional do Consumidor. De Brasília, Isabela Rocha. E esses foram os destaques do seu Aqui Agora deste domingo, dia 30 de setembro de 2012, na sua 17ª edição. Notícias editadas dos portais R7, MT Notícias,
G1 Pernambuco com PE 360 graus, Folha.com, G1 Mato Grosso, Portal Terra e Amazonas Notícias. Reportagens das Vozes do Brasil, gravado dos estúdios da EBC Serviços. Também reportagens da Rádio Justiça que você pode conferir no www.radiojustiça.jus. Sugestões e comentários para o MSN, radiogroboweb@hotmail.com ou para o Facebook, Gustavo Leal, adm@ig.com.br. A todos desejamos uma ótima semana. O Aqui Agora volta no próximo domingo a partir das 8 da noite. Na sequência você fica com o programa Love Night. Você acabou de ouvir o programa mais informativo do rádio brasileiro. Aqui e Agora. Rádio Globo Web, informação com precisão.